Dois irmãos e um detetive tentam fugir de um prédio e descobrem que a escadaria se repete infinitamente e não tem saída. O mesmo acontece com uma família em viagem, que acaba presa em um trecho da estrada e retorna sempre ao mesmo ponto de partida. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ficção e suspense, chamado O Incidente, de 2014. O filme começa com flashes de uma velha em uma escada rolante, e trechos de um casal recém-casado. Os trechos nos levam ao presente, quando um cara espera o elevador abrir em seu andar. Carlos entra em seu apartamento. Lá dentro, seu irmão Oliver o recebe. Carlos tenta falar com ele, pois tem boas notícias para contar, mas Oliver não escuta. Em vez disso, Oliver começa a se desculpar, deixando Carlos confuso. Em resposta, alguém fala, e se apresenta como detetive. O detetive aponta uma arma para eles, enquanto explica a confissão de Oliver. Com medo de ir à delegacia, brigam com o detetive, e saem correndo do apartamento. Carlos faz questão de levar sua mochila enquanto descem as escadas. No entanto, o detetive acerta um tiro em sua perna. Por um momento, o detetive olha surpreso para sua arma, e a deixa cair no chão. Uma explosão acontece, e Oliver chama por socorro. O detetive pega sua arma e obriga os dois a irem com ele. No primeiro andar, o detetive percebe mais lances de escada descendo. Irritado, ele questiona sobre o quão confuso o prédio é, e continua descendo. 9, 8, 7, e 1, 9 novamente. Eles não encontram fim nas escadas. Carlos acha que está delirando por conta do ferimento da bala em sua perna. Por outro lado, as circunstâncias irritam o detetive, imaginando que os dois irmãos o drogaram. Apesar do momento, ele ordena que os dois fiquem onde estão, e desce as escadas novamente. Tudo fica ainda mais confuso, quando ele desce de novo, e encontra os irmãos no mesmo lugar. Eles agora acreditam que estão dentro de algum tipo de loop. Deixando a situação mexer com suas cabeças, a mente de Oliver também afunda no fato de que seu irmão está ferido, e está gradativamente perdendo sua vida. Ele pressiona o detetive para fazer alguma coisa. No entanto, não importa o quanto ele o ameace com suas palavras, o detetive está na mesma situação que eles. No momento, as únicas coisas que eles têm são os analgésicos para Carlos, uma máquina de venda automática de lanches e bebidas, e a bolsa de Carlos. Do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto brinca com Camila. Na mesma sala onde estão, seu irmão Daniel desenha. Os dois são filhos de sua amante. Eles se preparam para uma viagem, e a mãe, Sandra, está ocupada preparando tudo o que precisam. Logo, estão na estrada. Após 3 horas de viagem, param em um posto de gasolina para se aliviar. Enquanto esperam Sandra, Roberto conversa com Camila tentando ganhar sua confiança. Por isso, oferece seu suco a Camila, que recusa no início, mas depois de pensar um pouco, acaba tomando um gole. Logo depois, a mãe chama Camila para se aliviar também. Em uma demonstração de confiança, Camila deixa seu bem mais precioso com Roberto, seu inalador, e diz para ele cuidar enquanto isso. Roberto promete que cuidará. De volta à estrada, Sandra fica brava com Roberto enquanto a garotinha luta para respirar. Ela está tendo um ataque de asma por causa do suco. Seu irmão tenta acalmá-la, mas sem sucesso. Eles param para socorrê-la. Roberto lembra que está com o inalador, e pega rapidamente de seu bolso. No entanto, por ser todo desajeitado, derruba no chão e pisa nele, quebrando o inalador. Sandra discute com Roberto quando voltam para o carro. Daniel tenta acalmar sua irmã enquanto observa sua mãe discutindo. Enquanto Camila está ocupada recuperando seu fôlego, observa as horas no rádio. As horas passam à medida que o ataque de asma dela piora. No entanto, em um momento de silêncio entre eles, ouvem uma explosão muito alta de algum lugar. Então, outra forma de pânico toma conta deles. Pelo bem da garota, decidem voltar para buscar ajuda. Como está demorando muito para chegar, Sandra fica mais nervosa a cada segundo. Roberto, por outro lado, está ficando confuso a cada momento que passa. Ele tem certeza de que já passou pelo mesmo posto de gasolina e a placa na estrada algumas vezes. Ao voltarem ao posto de gasolina novamente, tentam encontrar ajuda, mas não encontram ninguém. Eles voltam para a estrada novamente, e tentam acalmar Camila o máximo que podem. Logo depois, Daniel percebe que algo está errado com o tempo. A hora no rádio é 7h19, embora o sol ainda esteja alto. Isso é algo que Roberto não pode explicar. Naquele momento, Roberto se desespera, enquanto a garota o lembra de quanto confiava nele, mas agora está decepcionada. Vendo a mesma placa pela enésima vez, Roberto para o carro e desce. Daniel e sua mãe estão desesperados, enquanto Roberto diz que irá procurar ajuda a pé. Em seguida, observam ele indo, enquanto caminha através dos cactos. Tomada pelas emoções, Sandra se senta no banco do motorista e liga o carro. Vendo o que está acontecendo, Daniel grita desesperado, pois sua irmã está ficando sem pulso. Mas Sandra não dá atenção.
Em vez disso, ela pisa no acelerador com mais força enquanto diz que isso é um sonho e precisa acordar. Não importa o quanto ela se bata e grite, a estrada ainda fica se repetindo. Daniel se cansa de ver sua mãe perdendo a cabeça, e agora sua irmã está perdendo a consciência também. Sandra para o carro, e Daniel sai, carregando sua irmã com ele. Mesmo assim, ela não dá atenção e continua dirigindo. Sandra continua nesse looping de novo, até não aguentar mais. Ela volta ao posto de gasolina e se desespera mais ainda. Na estrada, Daniel se deita com sua irmã, que continua inconsciente. Logo em seguida, percebe Roberto voltando. Daniel se levanta e se aproxima dele. Esperando por boas notícias, Roberto diz apenas que eles estão presos. O sol nunca se põe após os incidentes. Nunca descansa, mesmo depois que as paredes das escadas estão todas riscadas. Cada dia é contado nas paredes, anos e anos após o incidente. Agora são 35 anos depois do incidente. Por outro lado, os caras na escada não são mais jovens, mas pode-se dizer que eles lidam bem com o tempo e as reviravoltas que aparecem. Felizmente para os que continuam vivos após o incidente, seus recursos são reabastecidos automaticamente à medida que o tempo se repete. Desde os petiscos na máquina, até as coisas de Carlos na mochila, se multiplicam, até mesmo o dinheiro. Eles arrumam tudo, e vivem como se a escada fosse sua casa. Um andar tem todas as coisas que se multiplicam da mochila. Livros, canetas vermelhas e pretas, carretéis de linha, cortadores de unhas, MP3 players e fones de ouvido. Outro andar tem um chuveiro improvisado feito de garrafas de água. Em mais um andar, tem lixo e garrafas com suas necessidades fisiológicas. O resto dos andares são seus quartos, um tem apenas os restos mortais de Carlos, e uma pilha de dinheiro. Oliver e o detetive passam o tempo de forma diferente. Oliver se exercita muito, usando as escadas como esteira, enquanto o detetive exercita seu cérebro tentando se lembrar do passado. Eles também passam tempo juntos. Oliver pergunta ao detetive sobre sua esposa e filhos, enquanto treina. Outro exercício para Oliver é levar o detetive pelas escadas, já que ele não pode mais andar. Já no outro lado da cidade, é o oposto do cenário das escadas. A estrada está uma verdadeira bagunça, garrafas quebradas, sacos inacabados de batatas fritas e um carro cheio de roupas sujas. Roberto e Sandra ficam lá. Como resultado de sua pobreza, Roberto se parece com o Papai Noel. Enquanto Sandra não fala há mais de 20 anos, mesmo quando Roberto transa com ela no carro para se satisfazer. Daniel, por outro lado, agora um homem quieto, se instalou nos arbustos. Ao contrário de sua mãe e Roberto, Daniel vive em ordem. Construiu um abrigo feito de macacões e tem seus próprios utensílios de cozinha. Ele faz comida dos cactos e tem um suprimento constante de água à medida que o tempo se repete. 35 anos do loop temporal, Daniel agora tem uma montanha de inaladores. Dessa vez, ele joga outro inalador e volta para seu abrigo. No caminho, vê Roberto encostado em seu carro com uma bebida na mão. Daniel se aproxima sem dizer uma palavra, e fica diante dele, esperando que Roberto fale. Ele fala com Daniel. No entanto, há algo importante que não consegue lembrar. Culpando a velhice por isso, ele diz: "Assim são os velhos, Daniel." Nesse exato momento, o detetive está deitado e repetindo seu nome para si mesmo. Diz as mesmas palavras que Roberto disse: "Assim são os velhos, Daniel." Em um momento de insight, o detetive repete as palavras para si mesmo e chama por Oliver. Oliver grita de volta reclamando, pois são 3 da manhã. No entanto, ele ainda desce para verificar o detetive. Ao contrário de Roberto, que não consegue se lembrar do que tem a dizer a Daniel, o detetive se lembra de tudo. No entanto, ele diz a Oliver que morrerá assim que contar tudo. Oliver acha isso um absurdo e se vira para voltar a dormir. Com isso, o detetive pede que Oliver o leve para o mural. Além da contagem dos dias, outra parte da parede tem tudo sobre a vida do detetive, sua esposa e filhas e os dias importantes que eles celebram. No entanto, o detetive percebe que tudo ali não é real. Nenhuma única coisa é real sobre a identidade que ele tem. Ele grita: "Sou Daniel", enquanto risca tudo na parede com uma caneta. Ele confessa que o loop temporal acontece por causa dele, e que a morte de Carlos foi o motivo do início desse loop. De novo e de novo, ele grita seu verdadeiro nome, enquanto as memórias o consomem uma a uma. Ele se lembra de conversar sobre sua mãe com Roberto, enquanto cavava uma cova para ela. Também se lembra que acalmou Roberto no chão, que dizia ter vivido 35 anos em um lago. A história foi quando Roberto era um menino de 10 anos. Ele foi em uma excursão escolar com seu amigo, mas não conseguiram lugar na canoa. Com isso, um instrutor se ofereceu para levá-los em uma jangada de bambu. No entanto, eles sofreram um acidente e seu amigo perdeu a vida. Nos 35 anos seguintes, ele e o instrutor navegaram pelo lago em um loop temporal, até que o instrutor lhe contou sobre um eterno trem em que viveu, 35 anos antes de se conhecerem. O instrutor o avisou para escrever seu nome, ou ele esqueceria assim que entrasse em uma caminhonete vermelha. Logo depois disso o instrutor morreu. Agora, o detetive se lembra disso também.
Roberto disse a mesma coisa sobre Daniel lembrar seu nome, e sobre um carro de polícia que ele não deve entrar. Ele não ouviu, e como resultado, criou involuntariamente o laço na escada. Ao se lembrar de tudo agora, se pega dizendo o mesmo aviso para Oliver. Oliver nunca deve entrar no elevador. Pois a princípio, será uma vítima presa no loop, então, ele será o causador do loop sem saber. É assim que acontece se você entrar no local proibido e esquecer seu nome. Tudo no loop é uma realidade alternativa, um universo paralelo. O detetive explica que tudo o que fazem no loop reflete o estado de seus verdadeiros eus na vida real. No entanto, nunca serão capazes de viver essa vida. Ou eles morrem nesse loop junto com o conhecimento disso, ou esquecem tudo e criam outro para viver mais 35 anos. O filme termina com Oliver deixando o detetive após sua morte. Ele entra no elevador e assume uma nova identidade, que agora é Cal, um atendente de hotel. Momentos depois, um casal recém-casado entra, e ele os guia para seu quarto. Mas antes que possam chegar em seu quarto, Oliver solta uma abelha, ela pica o noivo, que é alérgico, e nesse exato momento, ouve-se uma explosão. Oliver cria outro incidente em loop sem saber. Dessa vez, a noiva passará por isso com ele, e sofrerá o envelhecimento e a solidão ali. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, e o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.